Fala moçada, eu sou o professor André Braga e hoje nós vamos entender definitivamente como funciona o processo eleitoral lá dos Estados Unidos. Pois bem, primeira coisa é entender que o conceito por trás daquele processo eleitoral é diferente do nosso. Enquanto que aqui no Brasil a eleição é direta, portanto, cada eleitor elege lá seu candidato a presidente e o candidato que tiver mais votos leva, lá o eleitor até vota no candidato, mas na verdade ele está escolhendo delegados do mesmo partido do seu candidato, que um mês depois vai ter uma conferência em que esses delegados, aí sim, é que vão oficializar ou escolher esse presidente. Beleza? Não? Está um pouco confuso, então eu explico melhor. É o seguinte, cada estado norte-americano tem um número de delegados específico. Então, como vocês podem ver nesse mapa aí, ó, a Califórnia tem 55 delegados. E perceba que no mapa aí à esquerda, ela está mais escurinha, porque nesse mapa, quanto mais escuro for o território, o estado, maior o número populacional dele. Portanto, percebam que Califórnia com 55 delegados está bem escurinho nesse mapa. Texas com 38 delegados também está bem escurinho. Flórida e Nova York são estados com um grande número de delegados, todos eles são escurinhos, portanto com população grande, né? São estados bastante populosos. Por outro lado, nós temos o Wyoming, 3 delegados, e está bem clarinho no mapa, Dakota do Sul, Dakota do Norte. Esses aí com 3 delegados, percebam que está bem clarinho, né? Portanto, há uma relação direta entre o número de delegados e a quantidade de população que mora, de eleitores que moram nesses estados. De boa? Pois bem, moçada, então isso exige uma estratégia eleitoral diferente. Percebam novamente aí no mapa. Califórnia com 55 eleitores, não adianta o candidato ganhar na Califórnia, focar muito a sua eleição na Califórnia e perder, por exemplo, na Flórida ou em Nova York. Porque ele ganhou 55, mas o seu adversário ganhou 58. E aí ele vai somando cada vez mais delegados para obter os 270 lá. Percebam como é que é diferente? Aqui, os candidatos focam muito nos estados mais populosos, porque quanto mais votos naquele estado, melhor para ele. Lá não adianta muito ele ter 50,1% dos votos ou 99% dos votos naquele estado, ele vai levar todos os delegados. Com exceção de 2 estados, tá? O Maine e o Nebraska, que tem uma eleição meio que proporcional em relação aos seus distritos eleitorais. Na prática, todos os outros, o vencedor leva tudo. Então, exige uma dinâmica eleitoral, uma estratégia um pouco diferente. Pois bem, muita gente pode estar se perguntando, mas é possível um candidato ganhar no voto popular, mas perder o número de delegados? Muito possível. Nos últimos 20 anos, isso aí já aconteceu 2 vezes. Em 2000, na campanha Bush versus Al Gore, e 2016, Trump versus Hillary. Nas 2 ocasiões, os 2 republicanos ganharam. Bush em 2000 e Trump agora em 2016. Interessante isso, né? E aí, nesse momento, pode estar batendo aquela percepção, mas isso é injusto. A maioria popular, a maioria decidiu por um candidato e isso não foi aceito. Isso tem a ver, moçada, com o processo histórico de formação da nação estadunidense. Só para lembrar, eles se formaram enquanto nação a partir da reunião de 13 colônias que se juntaram contra o inimigo externo. Aqui, nós fomos forjados como nação, como país, a partir de uma figura central, que era o imperador, inclusive, nem república nós éramos. Então, um imperador, Pedro I, forma o país a partir da sua independência, uma luta política, mas também militar, né? Teve algumas lutas pelo Brasil. Então, nós forjamos a nossa identidade nacional territorial, política, a partir do centro, a partir de um imperador. Lá foram estados que se juntaram. Então, os estados têm muito mais peso na dinâmica política nacional do que aqui no Brasil. Até hoje lá é assim, né? Então, os estados menores, com medo de que os estados maiores impusessem à força uma política para eles, porque eles teriam mais população, eles criaram alguns mecanismos de defesa, eleitoral nesse caso, para que a força não fosse tão imposta assim, né? É óbvio que a Califórnia tem mais peso do que um outro estado que tem apenas
3 delegados, é verdade. Mas se o que valesse fosse a quantidade absoluta de votos, certamente a Califórnia teria ainda mais peso. Quer ver um exemplo aqui no Brasil? Vamos pegar aqui 5 estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. Imaginemos uma situação esdrúxula. Um candidato a presidente teve 80% dos votos nesses 5 estados. E nos outros estados, teve nenhum voto, 0. É esdrúxulo, eu sei, mas só para a gente entender. Pois bem, se ele fizesse esses 80% dos votos só em 5 estados, ele ganharia a última eleição em 2018, por exemplo. O Bolsonaro teve 57 milhões 700, quase 800 mil, 57 mil votos, 57 milhões e 800 mil votos. Esse candidato que tivesse 80% dos votos em apenas 5 estados e nenhum voto no resto do Brasil, teria 58 milhões de votos. Ganharia. Então, para evitar essa, no caso deles, uma deturpação da força nacional entre os estados, eles criaram esse mecanismo. Sacou? Pois bem, moçada, se tiver alguma dúvida, manda aí nas perguntas, nos comentários que a gente responde de novo. Se não, um abraço, até a próxima.